Matéria do Metrópolis. Moraes, mãe de Mariana Eustáquio, será presa se a filha utilizar a rede social. Que porra de país que a gente está vivendo, caralho? O cara está prendendo a mãe de uma menor de idade se ela usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar que isso não é algo mais entre direita e esquerda? Quando vierem prender a gente? Quantos Daniéis Silveiras vão ser necessários para a gente entender que isso daqui é pela prerrogativa dessa merda que a gente carrega aqui, do PIN, para dizer que é deputado? O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? O jornal Folha de São Paulo publicou ontem uma reportagem apontando supostas irregularidades na condução do ministro Alexandre de Moraes em alguns processos. O senhor já tem alguma opinião formada? O senhor vai aguardar? Acho que tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Eu acho que não é tolerável nenhum tipo de abuso de poder. Então, o que é trazido no jornal é grave, tem que ser investigado, tem que ser apurado e, obviamente, tem que ter as suas consequências. Confirmo que está na matéria da Folha de São Paulo, que ele não poderia, de forma alguma, estar participando de nenhum julgamento envolvendo o Bolsonaro ou aqueles seus aliados, né, que nas mensagens aparecem, seja no TSE, seja no Supremo Tribunal Federal. Então, é óbvio que há muito mais razões, você que é advogado está me assistindo, há muito mais razões para que sejam anulados todos os julgamentos que Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro, desse período de 22 para cá, porque claramente ele tinha um objetivo pré-determinado de atingir, de prejudicar, de condenar o Bolsonaro. É aquela máxima, né? Mostre-me o homem e eu encontrarei o crime. É o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Os senhores vão pedir isso quando? Já estão articulando? Depois das notícias apresentadas ontem, não nos cabe virar a página agora, nos cabe investigar e punir quem, de fato, tensionou até agora as relações entre as instituições. Além do impedimento do ministro, vamos lutar para diminuir a atuação política dos ministros do Supremo. Nós já discutimos isso aqui, especialmente com relações às decisões monocráticas. Nós já provamos isso aqui nessa casa, está lá na outra casa esperando decisão. Nós precisamos enfrentar com coragem e nós precisamos falar sobre limites dos poderes. Nós precisamos falar sobre limite das instituições. Eu acredito que a permanência do ministro Alexandre de Moraes é um risco para a democracia. O que foi apresentado ontem para a imprensa dá claros indícios de que ele tentou interferir na eleição de 2022. E isso, sem dúvida nenhuma, é prejudicial ao Estado democrático de direito, inclusive, coisa que eu tenho falado muito aqui, não se use a palavra democracia para disfarçar autoritarismo. Aí a gente precisa averiguar os fatos, para que não cometamos os mesmos erros que nós criticamos. Eu acho importante que se tenha essas discussões para que nós possamos levantar os fatos, trazer à tona, né, e buscar mais informações, inclusive, para que nós tenhamos vamos chamar de um processo válido, um processo bem feito, né, coisa que nós estamos precisando no Brasil, que as coisas sejam feitas da maneira como são previstas na lei. Então, sem dúvida nenhuma, é um requerimento válido, né, e eu concordo e também assino junto. Nós tivemos um momento ontem de uma coincidência extrema. Me reuni pela manhã com senadores e deputados para apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment, que transcende, quero deixar muito claro aqui, essa questão de ser de direita, de esquerda, contra governo e a favor do governo. É muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo. Não é questão de ser de oposição, é questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil, de respeitar a lei do Brasil. Então, na conversa que nós tivemos ontem pela manhã, elencamos uma campanha nacional a partir de deputados e senadores capitaneando, já que nós tivemos há 2 anos atrás, em 2021, na verdade, um pedido de um jornalista, Caio Coppola, capitaneado por ele, que rendeu aí cerca de 5 milhões de apoiamentos de brasileiros no pedido do impeachment de Moraes. Esse pedido, eu e outros colegas senadores
entregamos pessoalmente aqui do lado, nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco, tudo registrado. E ontem nós percebemos que era o momento de iniciar um novo pedido de impeachment, tendo em vista que até um brasileiro, e está a família dele aqui hoje, sob a tutela do Estado a partir de um pedido de liberdade da PGR, o Clériston Pereira da Cunha, que tinha comorbidades, pediu diversas vezes a sua defesa e o ministro Alexandre de Moraes ignorou e ele morreu sob a tutela do Estado na Papuda. Aqui eu vou rapidamente passar alguns pontos para vocês, porque não tínhamos ideia, não estava no radar de nenhum de nós a matéria escandalosa da Folha de São Paulo, que foi liberada por volta das 18 horas de ontem. Eu subi à tribuna do Senado por volta de 14h30, relatando esse pedido de impeachment que a gente estava, com base nesses pontos, iniciando uma campanha nacional. Nós vamos manter o rito combinado ontem pela manhã com os deputados e senadores, no aspecto de iniciar essa campanha hoje com os brasileiros e no dia 7 de setembro nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares, de juristas, de brasileiros em geral, população, e vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, o apoiamento dos brasileiros, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui na presidência do Senado esse pedido, que pode ser talvez o maior pedido de impeachment que a gente já teve na história do Brasil. Nós estamos vivendo os 200 anos do Senado Federal, o bicentenário dele. E eu quero colocar aqui em linhas gerais do pedido que nós estamos iniciando essa campanha de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Item 1, violações de direitos constitucionais e humanos. 2, violação ao devido processo legal e ao sistema acusatório do país. Abusos de poder. 3. 4, prevaricação na situação que desencadeou a morte de Clériston Pereira da Cunha, chamado carinhosamente por Clezão, os seus amigos, seus familiares. Desrespeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Desconsiderar pareceres do PGR, no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro. Violação das prerrogativas dos advogados. Não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problema de saúde grave. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções. Temos o caso mais recente. Muitos tivemos casos aqui nesses últimos anos, mas o caso mais recente é do nosso colega Marcos Duval, que, além de um bloqueio de 50 milhões de reais, teve as suas redes sociais derrubadas ontem pelo ministro. E a gente sabe que calúnia, difamação e infâmia, e eu não concordo particularmente, acredito que nenhum de nós concordamos com ofensas a pessoas, nós respeitamos as pessoas, mas tem calúnia, difamação, injúria, para que se busque a justiça quem está se sentindo vilipendiado, né? Então, não é numa canetada que se resolve isso. Utilização indevida, item 11, de recursos tecnológicos do TSE
para embasar investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Aí já entra. Ontem, nossas assessorias estão trabalhando, desde ontem, buscando, porque parece que é a ponta do iceberg que foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Teremos, parece que, dito pelos próprios jornalistas, outras matérias, e esperamos que de alguma forma possa substanciar até o protocolo do pedido de impeachment no dia 9 de setembro. O Twitter Files Brasil, que foi revelado recentemente e que repercutiu no exterior, inclusive o que está acontecendo no Brasil, porque, no nosso entendimento, nós não vivemos uma democracia em nossa nação, infelizmente. Vivemos uma ditadura da toga. E segundo Rui Barbosa, que é o patrono do plenário do Senado Federal, ele dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Mas o Senado precisa cumprir o seu dever constitucional, porque só ele, a Constituição, nos dá, como senadores, a prerrogativa de fazermos investigações sobre o ministro do Supremo. E, por último, a interpelação do Congresso norte-americano sobre as violações de direitos por parte de Alexandre de Moraes. Então, eu queria, nesse momento aqui, dizer que, com muita serenidade, com muito equilíbrio, nós temos parlamentares aqui de vários partidos. Eu tenho uma postura, desde que cheguei aqui, também de posicionamento sobre eventuais abusos que estão acontecendo a partir do judiciário. Tenho independência. Isso não é uma questão, repito, de ser ligado a um partido ou a outro, é independência. Desde o início aqui, eu tive independência com relação ao governo anterior, votei matérias contra, nesse governo também, e acredito que nós precisamos caminhar pela democracia, pela verdadeira democracia nesse caminho. Quero dizer que tem tramitando na Câmara dos Deputados uma CPI há algum tempo, que chegou a hora também de abrir. Já vi outros colegas também falando que é a CPI de abuso de autoridade, que é autoria do deputado Marcel Van Hatten. Temos também outros colegas, que vocês podem ter notícias em pouco tempo, da Câmara e do Senado, que estão vendo a possibilidade de CPI com as revelações da Folha de São Paulo também. E eu acredito que isso faz parte do processo democrático, sem pré-julgamentos, mas que a gente possa avaliar o que está acontecendo com a nossa nação nesse momento emblemático que nós estamos vivendo, onde um dos maiores policiais, por exemplo, dando um caso, tem dezenas, centenas de casos, mas Silvinei Vasquez, um dos policiais reconhecidos internacionalmente no período como o maior, que mais apreendeu drogas e dinheiro às vésperas da eleição, que supostamente seriam para compra de votos. Fica a pergunta, será que é vingança de um sistema? Revanche? Ele passou um ano de forma arbitrária, preso, com pessoas extremamente, inclusive, perigosas. Então, que a gente possa, nesse momento, ter serenidade e iniciar esse projeto. Eu peço a quem está nos assistindo, os brasileiros, que ajudem os parlamentares a coletar, que vocês ajudem nessa coleta, parabenizando os seus deputados, mas, ao mesmo tempo, principalmente divulgando essa iniciativa que vai precisar do apoio maciço de uma população brasileira que só quer ter tranquilidade, só quer ter seus direitos respeitados e não ter medo, como nós temos hoje, cerca de 60% da população, segundo a última pesquisa, com medo de se manifestar nas redes sociais por retaliação dos poderosos de plantão. Isso não é o Brasil. Não é o Brasil que a gente quer para os nossos filhos e netos. O Brasil é um país alegre, as pessoas. E hoje em dia nós estamos vendo lá fora já essa tristeza repercutindo
no nosso povo, inclusive internacionalmente.